Avante palestrinos e palestrinas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, fala um pouquinho desse empate do Palmeiras contra o Cerro Porteño por 1-1. Primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Primeiro jogo aí no Nubank Park e o Palmeiras empata contra os paraguaios em um resultado bem ruim, né? Um resultado péssimo para o Palmeiras, na verdade, porque primeiro jogou em casa, deveria ter feito o resultado, jogou contra o adversário que, olhando no papel, nitidamente o Palmeiras é superior, porém dentro de campo não foi o que aconteceu. Tanto é que é o terceiro jogo que o Palmeiras teve contra o Cerro Porteño esse ano, inclusive pela Libertadores, e é o terceiro jogo que o Palmeiras simplesmente não consegue vencer a equipe paraguaia. O Palmeiras que contra o Cerro Porteño neste ano tem 2 empates e uma derrota, todas pela Libertadores, 2 pela fase de grupos e agora esse empate pelas oitavas de final. Então assim, o Palmeiras, apesar de teoricamente ter um elenco melhor que os paraguaios, não consigo vencer em nenhum momento. E o Palmeiras ficou apenas no empate dessa vez. Mas um resultado ruim porque, primeiro, mais uma vez o Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras não demonstrou mais uma vez um bom futebol. E mais uma vez não demonstrou um bom futebol jogando em casa. O Palmeiras que tem tido sérios problemas em vencer dentro do Nubank Park. Mais uma vez não venceu, né? Nesses últimos jogos aí, desde a volta da Copa do Mundo, empatou com o Inter, perdeu para o Atlético Mineiro e agora empata contra o Cerro Porteño. Então o Palmeiras está tendo muitas dificuldades de decidir jogos dentro de casa e isso é ruim. Para um time que quer ser campeão, vamos supor, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, que precisa pontuar também dentro de casa, tem pontuado fora de casa, o que é muito importante, mas mais importante ainda é pontuar dentro de casa e não tem conseguido. Então o Palmeiras precisa urgentemente melhorar esse retrospecto. O Palmeiras, de uma forma geral, nesse ano tem ido muito mal no Nubank Park e precisa urgentemente melhorar esse retrospecto. E mais uma vez hoje isso ficou à mostra. O Palmeiras jogou mal e empatou contra o Cerro Porteño. E eu digo que foi um resultado péssimo primeiro, porque jogou em casa. Era, de uma certa forma, obrigação o Palmeiras ter feito o seu papel e vencer. Segundo, estava com um jogador a menos. E fez o gol quando estava com um jogador a menos. O Palmeiras conseguiu abrir o placar com 1 a menos, com o Flaco Lopes. E terceiro, porque estava com um jogo, não digo com um jogo ganho, mas bem encaminhado. E, infelizmente, acabou tomando o gol do Cerro Porteño, que, mais uma vez, tivemos uma falha do Carlos Miguel, né? Enfim, eu fui um dos defensores da contratação do Carlos Miguel. Quando o Palmeiras anunciou lá que tinha contratado, tinha saído na imprensa que o Palmeiras estava de olho, eu fui um dos defensores do Carlos Miguel. Eu achei muito interessante a contratação dele, mas é nítido que o Carlos Miguel precisa urgentemente evoluir em alguns aspectos. E um desses aspectos, inclusive, é a bola rasteira. Se nós repararmos no gol do Cerro Porteño, o jogador ele cruza a bola e em nenhum momento o Verratti ele encosta nela, né? Não teve nenhum desvio do Verratti, o Verratti não encosta na bola em nenhum momento. A bola vai direto pro gol. Não sei se o movimento do Verratti acabou atrapalhando o Carlos Miguel, mas ainda assim não é desculpa, né? O gol foi falha 100% do Carlos Miguel, então não tenho o que falar, não tenho o que discutir, é simples, o Carlos Miguel falhou no lance. E mais uma falha grotesca do Carlos Miguel com o Palmeiras, né? Não é a primeira. Teve contra o Atlético Mineiro, já teve outras falhas aí. Então assim, não é a primeira vez que o Carlos Miguel falha. Ele já falhou em bola aérea, ele já falhou em bola rasteira. São aspectos que ele precisa melhorar urgentemente. E mais uma vez o Palmeiras perde o jogo, ou perde pontos, ou se prejudica no jogo por conta de uma falha do Carlos Miguel. Então, eu gosto do Carlos Miguel, eu acho ele um bom goleiro, mas precisa evoluir em alguns aspectos urgentemente. Não dá pra ficar querer ser campeão, querer vencer jogos com um goleiro que não dá a segurança que precisa dar. Então, eu acho que o Carlos Miguel precisa urgentemente melhorar em alguns aspectos para que isso não volte a acontecer. Até mesmo para ele ganhar confiança, para ele ter essa confiança. Porque ele é um cara novo, ele é um goleiro novo, então assim, obviamente que vem essa pressão toda, né?
ele tá jogando num clube gigante, que a torcida é chata pra cacete, que a torcida corneta. Então tem que melhorar urgentemente para não se prejudicar. E não prejudicar o clube, no caso, né? Que foi o que aconteceu hoje, infelizmente. Foi por uma falha dele que o Palmeiras não conseguiu sair com um resultado positivo. Claro que dentro do cenário do jogo também, muitos podem falar, nossa, mas 1-0 contra o Cerro Porteño é um resultado baixo, pouco, sim, de fato. Porém, pelo contexto do jogo, primeiro por não ter jogado bem, né? Não jogou bem, mas também por tava ali ganhando de 1-0 com um jogador a menos, né? Principalmente porque fez o gol quando estava com o jogador a menos, então todo esse contexto aí fez com que o resultado ficasse péssimo. Foi um empate com sabor de derrota, basicamente, né? E agora o Palmeiras precisa se virar para vencer lá no Paraguai. Vai precisar jogar muita bola se quiser sair classificado lá do Paraguai. Vai ter que jogar muita bola mesmo. Vai ter que jogar o que não jogou neste jogo agora no Nubank Park. Vai ter que realmente... O Abel vai ter que montar uma estratégia perfeita para não sair derrotado lá e sair com a classificação. Porque, sendo bem sincero, eu não tô tão confiante assim. Que coisa, né? Eu confesso que eu não tô tão confiante assim para esse jogo contra o Cerro Porteño, não vou mentir. O Palmeiras precisa melhorar. Primeiro que já não teremos Andreas Pereira, né, que é das peças-chave ali no meio campo. A gente não vai ter o Andreas Pereira. Provavelmente o Abel vai entrar com o Lucas Evangelista. Provavelmente teremos a volta do Gustavo Gomes, né, ele que retornou agora, ele entrou no finalzinho do jogo. Então possa ser que teremos a volta também do Gustavo Gomes. E eu acredito que ali no ataque o Abel também vai fazer alguma substituição. Acho que o Vitor Roque, por exemplo, talvez possa ser que ele não jogue. Ou, se jogar, talvez jogue junto com o Sousa, por exemplo. Eu acho que o Sousa não vai ser banco nesse segundo jogo, né? Inclusive o Vitor Roque, eu acho que ele voltou de lesão agora há pouco. Ele de fato não está na sua melhor forma física, mas precisa também urgentemente aí voltar ao seu melhor desempenho físico para poder voltar aí a ajudar o Palmeiras. Hoje acho que foi o primeiro jogo que ele jogou os 90 minutos depois da lesão, mas precisa melhorar também essa questão física, que nitidamente ele está fora de forma, né? Enfim, como eu disse, confesso que eu tô meio receoso em relação a esse segundo jogo. O Palmeiras que agora tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, se eu não me engano, precisa vencer também, porque já empatou contra o Inter pelo Brasileirão e precisa vencer para disparar ainda na liderança. O jogo é em casa, porém, é aquilo. Não vai poder poupar muitos jogadores, porque talvez se tivesse feito um resultado bom hoje, poderia poupar alguns jogadores contra o Fluminense, porém não vai ser o caso. Vai ter que colocar a rapaziada para jogar, para poder ganhar esse jogo, para poder garantir esses 3 pontos, para respirar no Brasileiro e aí depois já pensar no jogo da Libertadores. Então o Palmeiras meio que se complica nessa logística, porque poderia ter ganho hoje para ter um resultado, não digo garantido, mas um resultado confortável, que assim poderia poupar alguns atletas contra o Fluminense, e aí já pensar no jogo de volta contra, enfim, na verdade, minto, né? Se tivesse feito um resultado positivo, amplo agora contra o Cerro Porteño, poderia colocar os titulares contra o Fluminense e aí poupar talvez alguns jogadores contra o Cerro no segundo jogo. Enfim, vamos ver qual que vai ser a estratégia que o Abel vai usar. Eu só sei que vai ter que jogar muita bola se quiser ser classificado lá do Paraguai. Enfim, rapaziada, um empate com gosto de derrota, infelizmente. Palmeiras empata e vai ter que jogar muita bola para se classificar contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. E veremos como que vai ser. Infelizmente o Palmeiras não tem jogado muito bem e espero que consiga virar a chavinha e consiga fazer um bom resultado lá para sair com a classificação. Fechou, rapaziada? Mas é isso. Saber a opinião de vocês aí em relação a esse jogo, o que vocês acharam do empate. E se vocês acham que o Palmeiras tem capacidade aí de vencer o Cerro Porteño jogando lá no Paraguai. Mas é isso, rapaziada. Um forte abraço. Falou.